E se Jerusalém nunca tivesse caído para os babilônios? 587 a. Código: após meses de cerco brutal, as tropas de Nabucodonosor II invadem Jerusalém. O Templo de Salomão, símbolo máximo do judaísmo, é incendiado. A população é massacrada ou escravizada. O reino de Judá deixa de existir. Começa o exílio babilônico, um dos eventos mais traumáticos da história judaica. Mas e se Jerusalém tivesse resistido? E se o templo nunca tivesse sido destruído? Como seria o judaísmo, o cristianismo e o mundo sem esse exílio devastador? Bem-vindo ao Como Seria, onde templos sagrados nunca caem. O ponto de divergência na história real: o rei Zedequias de Judá se rebela contra a Babilônia. Nabucodonosor II responde com fúria. O cerco dura 18 meses. Fome extrema devasta a cidade. Em julho de 587 a. Código: as muralhas são rompidas. O templo queima. Milhares morrem. Dezenas de milhares são deportados para a Babilônia. Em nossa realidade alternativa, Zedequias não se rebela. Ou o Egito intervém com força militar suficiente. Ou uma praga devasta o exército babilônico. Por qualquer razão, Jerusalém sobrevive. O templo permanece de pé. O reino de Judá continua independente. Não há exílio babilônico. O judaísmo sem exílio. Aqui está a grande reviravolta. O exílio babilônico transformou o judaísmo de religião, centrada em templo, para religião de livro e lei. Sem o exílio, essa transformação nunca acontece. O Templo de Salomão continua como único centro de culto. Sacrifícios de animais permanecem centrais. O sacerdócio mantém poder absoluto. Não há necessidade de desenvolver sinagogas, menos afinal, o templo está lá, funcionando. A Torá escrita nunca se consolida da mesma forma. No exílio real, os judeus compilaram e editaram suas escrituras como forma de preservar identidade. Sem exílio, a tradição permanece mais oral que escrita. Talvez nunca tenhamos a Bíblia hebraica como conhecemos. Os profetas do exílio, Ezequiel, segundo Isaías menos, nunca escrevem suas profecias de consolo e esperança. A teologia judaica permanece mais ritualística, menos reflexiva. O conceito de um Deus universal e ético se desenvolve mais lentamente. Um reino de Judá duradouro. Sem a destruição de 587 a.C., o reino de Judá sobrevive. Talvez como estado vassalo da Babilônia primeiro, depois da Pérsia, eventualmente pode conquistar independência durante as guerras dos diádocos, após Alexandre o Grande. Jerusalém permanece capital judaica ininterrupta. O templo nunca é reconstruído porque nunca foi destruído. Ele é continuamente expandido e embelezado ao longo dos séculos. No século I d. Código, é uma maravilha arquitetônica ainda maior que na nossa história. A diáspora judaica seria muito menor. Judeus permaneceriam concentrados na Judéia e regiões próximas. Sem a dispersão forçada pelo exílio, comunidades judaicas em Babilônia, Egito e depois Europa seriam muito menores ou inexistentes. O cristianismo em um mundo diferente. Jesus ainda nasce na Judeia, mas prega em um contexto radicalmente diferente. O judaísmo do século I seria centrado no templo dominado por sacerdotes menos diversos teologicamente. Sem a experiência do exílio, sem as expectativas messiânicas intensificadas pela opressão histórica, a mensagem de Jesus talvez não ressoe da mesma forma, ou talvez ressoe mais como crítica ao establishment sacerdotal corrupto. Mas aqui
está o crucial. Sem a dispersão judaica prévia, o cristianismo teria muito mais dificuldade em se espalhar. Paulo evangelizou comunidades judaicas já estabelecidas em todo o Império Romano. Sem essas comunidades da diáspora, o cristianismo permanece seita judaica local por muito mais tempo. Talvez o cristianismo nunca se torne religião mundial. Talvez permaneça movimento reformista dentro do judaísmo, centrado em Jerusalém, nunca se separando completamente. Consequências globais: um judaísmo centrado em templo e sacrifícios, não em livro e lei. Uma religião mais ritualística, menos portátil. Sem a experiência do exílio, moldando resiliência e adaptabilidade judaicas. O Islã, que surge 1200 anos depois, encontra um mundo religioso diferente. Maomé interage com judeus e cristãos na Arábia. Sem a dispersão judaica, sem o cristianismo globalizado, o Islã se desenvolve de forma diferente. A história ocidental seria irreconhecível. Valores judaico-cristãos moldaram a civilização europeia. Sem o judaísmo diasporico resiliente, sem o cristianismo universal, a Europa segue caminhos completamente diferentes. Seria este mundo melhor para os judeus? Sem trauma do exílio? Sim, mas também sem a tradição literária rica que o exílio forçou. Sem a resiliência que séculos de perseguição desenvolveram. O judaísmo seria mais parecido com religiões antigas, que desapareceram quando seus templos caíram. Vulnerável, não adaptável. Um cerco, em 587 a.C., mudou 3 religiões mundiais. Nesta realidade alternativa, o templo nunca caiu. E o mundo espiritual nunca foi o mesmo. Você acha que o judaísmo seria mais forte ou mais fraco? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Aqui no Como Seria, até templos sagrados podem ter destinos diferentes.